Revelado, o incrível relato da lua falsa que transformou as melhores pegadinhas da história. Era uma tarde radiante na pequena fazenda de Dona Maria. O sol brilhava intensamente como se quisesse participar da festa junina que estava prestes a acontecer na comunidade. João, um jovem de 18 anos, conhecia bem sua rotina, mas seu coração pulsava forte com um desejo maior. Ele queria algo grandioso, algo que pudesse levar alegria não apenas para ele, mas para todos ao seu redor. Enquanto a brisa suave acariciava seu rosto, ele se decidiu a explorar o sótão da velha casa, quase como uma busca por respostas e por um legado esquecido. O que ele encontrou foi um manto colorido e desgastado pelo tempo. Intrigado, João soube imediatamente que havia encontrado algo especial. O manto pertencerá à lua falsa, uma figura lendária da região que, segundo histórias contadas por sua mãe, era a alma das festas, famosa por suas travessuras que arrancavam risos até dos mais carrancudos. Contudo, ela também enfrentou a repulsa dos que detinham o poder e desejavam controlar a cultura do povo. Essa herança de resistência e alegria acendeu uma chama dentro dele. Esta será minha oportunidade, pensou, o coração acelerando. João decidiu que a próxima festa junina seria uma homenagem à lua falsa. Ele vestiria o manto e traria de volta as travessuras que fizeram as festas tão memoráveis. Com esses pensamentos fervilhando na cabeça, reuniu os amigos e planejou um conjunto de pegadinhas que prometiam unir a comunidade. Mas logo a alegria encontrou resistência. Os importantes da cidade começaram a mostrar sua indignação com a ideia, ameaçando abafar a energia festiva que brotava do coração de João. A divisão começou a se instalar, colocando vizinhos e amigos em campos opostos. Enquanto isso, Dona Maria, preocupada, tentava manter a tranquilidade, buscando preservar a dignidade da família. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o dia da festa se aproximando, cada plano de João era acompanhado de tensão e esperança. Ele lembrava das risadas nas festas de quando era criança, das histórias que Dona Maria contava sobre a lua falsa e como ela desafiou o status quo através da alegria. Aqueles momentos flutuavam em sua mente, e João sabia que não poderia desistir. A véspera da festa chegou e, enquanto uma tempestade de emoções assolava a vizinhança, ele apresentou uma de suas pegadinhas mais ousadas, gerando risos entre os apoiadores. Enquanto a fúria dos oponentes se intensificava. No auge da apresentação, ele lembrou-se do manto brilhando sob a luz da fogueira. Com coragem, começou a revelar a verdadeira história da lua falsa, desafiando os preconceitos que ainda ecoavam naquela comunidade. Mas, no momento culminante, ele percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ele olhou para a multidão e sentiu o ar pesado. A pergunta que flutuou pela atmosfera era clara: a verdade da lua falsa seria forte o suficiente para unir novamente os corações daquelas pessoas? João estava paralisado. O olhar atento da multidão o pressionava. Cada sorriso, cada fúria, tudo isso misturado em uma tempestade emocional. Ele mantinha o manto da lua falsa tão apertado que seus dedos doíam. Uma parte dele queria correr, mas outra parte respirava fundo e insistia que era o momento de se afirmar. Ele fez uma pausa e, em meio ao barulho da fogueira crepitando, decidiu arriscar. As festas são nossas. Elas pertencem à nossa história. O murmúrio foi crescendo, como ondas quebrando na praia. Algumas pessoas vibraram, outras torceram o rosto. A divisão estava mais latente do que nunca. Ele viu Rosa, sua melhor amiga, acenar animada, mas também percebeu a expressão de desapontamento de seu Joaquim, um dos mais respeitados moradores da cidade. E se a lua falsa fosse vista como apenas uma figura de risos e palhaçadas? Ele questionou. E se essa mesma figura nos ensinasse que não podemos deixar que a alegria e a cultura sejam reprimidas? Não podemos deixar que aqueles que têm poder silenciem a nossa verdade. As palavras de João reverberaram por alguns instantes. Ele conseguiu perceber uma ligeira mudança nas expressões. Alguns rostos endurecidos pareciam amolecer, mas outros, em especial os que se opunham à festa, mantinham a mesma resistência. A batalha estava longe de ser vencida. Enquanto uma batida de tambor soava ao fundo, uma ideia ousada surgiu em sua mente. Ele decidiu que não bastava falar, ele precisava mostrar. Se a lua falsa era conhecida pelas suas pegadinhas, que assim seja.
Vamos inundar esta festa com alegria e travessuras. Cada sorriso será uma vitória contra o que tentam nos tirar. Assim que ele terminou, a energia na praça mudou. Alguns dos seus amigos começaram a rir, outros a comentar sobre as pegadinhas que poderiam executar. A expectativa começou a se espalhar como fogo. Dona Maria, que assistia de longe, sentiu seu coração aquecer. Aquela energia, aquela esperança, era a essência da luta do filho. Mas o desejo de proteger João crescia a cada minuto. E se ele for atacado? E se essa decisão o colocar em mais problemas? Mas ao mesmo tempo, ela não queria ser a voz da dúvida. Ao perceber a movimentação crescente da multidão, João viu uma oportunidade. Pegou o manto e ofereceu a Rosa. Veste, você também faz parte disso. Ela hesitou por um segundo, mas ao ver os rostos em volta, suas inseguranças foram superadas pela emoção. Ela vestiu o manto e fez uma dança leve, provocando risadas e aplausos. O riso era contagiante, e por um breve momento as divisões pareciam esquecidas. Mas as sombras dos opositores ainda estavam presentes, e uma figura imponente, o prefeito de cidade, apareceu. Ele estava furioso e queria acabar com a celebração antes mesmo de começar. Isso não pode continuar. Ele gritou. O público silenciou instantaneamente, o clima pesado se instalou novamente. João sentiu seu coração disparar. Essa era a verdadeira batalha, e ele sabia que precisava se posicionar. Nós não seremos silenciados. Ele gritou com toda a força que tinha. Nesse instante, diante da multidão dividida e do olhar furioso do prefeito, a tensão brincava com a dimensão do que poderia acontecer. Todos esperavam pela reação difícil de João. Como seria o desfecho dessa história? A liberdade da alegria prevaleceria ou a sombra do poder sufocaria a festa? João sentiu o ar pesado ao redor dele, como se a própria multidão estivesse segurando a respiração. O olhar ameaçador do prefeito era como um peso em seus ombros. Mas ele não estava ali apenas para implorar por liberdade, ele precisava inspirar esperança. Se a alegria é uma revolução, então seguimos juntos, gritou, seus olhos brilhando de determinação. Ele viu Rosa ao seu lado, a dança dela transformando-se em um ícone de resistência. Outros começaram a se mover, alguns imitando os passos dela, outros entrando no ritmo de uma música que começava a emergir da multidão. A festa, aquela que tanto temiam, começava a ganhar vida. A tensão ainda estava palpável, mas, aos poucos, os rostos que antes estavam tomados pela preocupação começaram a se iluminar. Aqueles que observavam tensos e desconfiados, agora se viam arrastados pela energia contagiante. As crianças se soltavam, pulando e rindo, enquanto os adultos, mesmo relutantes, começavam a balançar os pés, compelidos pelo espírito da lua falsa. Vamos mostrar a força da nossa tradição, gritou um dos amigos de João, e as palavras reverberaram pela praça. Cada pessoa ali compartilhava uma história entrelaçada, cada riso era uma lembrança de tempos passados, cada dança, uma reivindicação de seus direitos sobre a história e a cultura. O prefeito, percebendo a transformação, ficou ainda mais irado. Ele avançou com passos pesados, sua silhueta imponente ainda mais ameaçadora sob a luz da fogueira. Basta! Vocês não vão me fazer mudar minhas decisões. Isso é desordem. Ele levantou a mão, pavimentando o caminho para a repressão. Mas João estava determinado. Ele sentiu uma chama acender dentro dele, o impulso que o fez avançar frente ao prefeito. Desordem é o que eles querem que a gente pense sobre toda essa alegria. Isso é nossa luta. Isso é a nossa voz. Ele não parou para respirar, cada palavra cortava como uma espada. A multidão respirava agora em uníssono, a energia se tornava um rugido. Rosa se juntou a ele, seu olhar decidido. Esta festa é nossa. Não vamos deixar que nos tirem. Ela estava à frente, junto com João, como quem dizia que não havia como voltar atrás. As palmas começaram a bater como um tambor, e a música preenchia o ar, transformando o medo em coragem. Os opositores que uma vez dominaram a praça começaram a hesitar. Devagar, alguns deles se afastavam, enquanto outros estavam paralisados pela incrível virada dos eventos. A realidade se tornava clara. A alegria era um poder que ninguém poderia deter. Mas, no meio do fervor, João sentiu que a luta estava longe de acabar. Um grito da multidão, quase como um chamado, fez seu coração disparar. Lua falsa! Lua falsa! O manto em volta dele e de Rosa parecia ganhando vida, envolvendo a todos com suas cores vibrantes, ligando oscilantes e dançantes ao que era seu ponto. E com aquela energia pulsante, ele percebeu que a verdadeira batalha ainda estava para ocorrer. Enquanto a música e a dança tomavam conta, ele sabia que o prefeito não desistiria tão facilmente. Isso só vai esquentar. Ele pensou, com a adrenalina correndo em suas veias. O olhar desafiador do prefeito cruzava o de João,
e ele sentiu que um confronto maior estava prestes a se desenrolar. Não era só sobre a festa, era sobre a própria essência do que a comunidade acreditava. O que aconteceria a seguir? Como eles transformariam aquela celebração em uma vitória? O destino da lua falsa estava nas mãos deles. E naquele momento tudo parecia possível. Mas até onde cada um estaria disposto a ir para defender o que amava? O ritmo da música crescia, se entrelaçando com os batimentos acelerados do coração de João. Ele olhava para a multidão, sentindo aquele poder coletivo pulsar, cada rosto iluminado pela esperança e pelo desejo de mudança. A uma certa distância, o prefeito parecia uma sombra, impotente diante da força da comunidade. João sabia que não poderiam sair sem lutar. Vamos juntos, povo de lua falsa! Ele exclamou em um clamor que ecoou na praça. As palavras de João voavam como flechas, atingindo o cerne dos corações à sua volta. Por um breve instante, o barulho da festa se silenciou, e o pensamento estava centrado apenas nas palavras de coragem que ressoavam como um mantra. Eles estavam prontos para lutar pela sua identidade. Rosa, com seus pés descalços tocando o chão de forma tão firme quanto uma raiz, ergueu os braços. Eles podem querer calar nossa dança, mas não nossas vozes. Se a música parar, nós fazemos dela um grito. Suas palavras eram como um estalo. O povo voltou a dançar com fervor renovado, e a energia se intensificava. O prefeito, percebendo que a resposta da massa pulsava mais forte do que sua autoridade, fingiu calmaria, mas João podia ver a raiva queimando em seus olhos. Ele sabia que o verdadeiro confronto não se daria apenas nas palavras, mas também na resistência que aquela festa representava. A celebração não era apenas um ato de rebeldia, era uma declaração de amor. Conforme cada passo de dança se tornava mais cheio de vida, João começou a sentir que o momento se aproximava. Ele tomou a coragem de um líder confrontando o prefeito, que agora se rendia à confusão. Você não pode nos ignorar, gritou como um trovão para aqueles que temiam confrontar a tirania. O povo ecoou batendo palmas, formando um ritmo constante, um coro poderoso que desafiava a opressão. Se a alegria é uma revolução, vamos fazer dela um hino. A afirmação reverberou na multidão como uma onda. João queria que cada um ali sentisse que eram parte do mesmo movimento, pulsando harmoniosamente, uma verdadeira cadeia de solidariedade. Mas a linha era tênue. O prefeito precisava mostrar que tinha controle, e nesse momento, João percebeu que a sanha repressiva poderia descer sobre eles a qualquer momento. Então, ele levou a dança a um novo patamar. Vamos transformar esse ritmo em um grito de determinação. E assim todos começaram a cantar, entoando uma canção antiga de resistência, que falava sobre a força do povo e a persistência do sonho. Enquanto isso, na periferia da praça, o clima mudava. Alguns dos opositores estavam se perguntando se valia a pena ficar. Olhares incertos lançava para trás, e João percebeu que uma brecha se abria. Ele precisava aproveitar aquela oportunidade. Era a hora de conquistar aliados. O homem de poder se virou para lidar com a situação, mas a música, a dança e a coragem coletiva estavam ganhando força. Um grupo de jovens se adiantou, desafiando a certeza da autoridade, e tomaram a frente com coragem de tirar proveito do momento. Uma revolução silenciosa estava tomando forma. João tomou coragem, decidido a trazer mais pessoas para a dança. Todos são bem-vindos aqui. Se unam à lua falsa. Isto é um espaço para todos nós. O clamor se alastrou e mais pessoas começaram a dançar e cantar. Mas no meio daquela euforia, uma figura aparecia entre as sombras. João reconheceu o olhar familiar que o observava, diferente do que esperava. Aquela presença poderia mudar tudo. E sua mente ficou em um conflito profundo. Como essa pessoa que eu tanto conheço poderia influenciar o que está prestes a acontecer? Ele olhou fixamente, tentando decifrar se ali estava um amigo ou um inimigo. O ar estava carregado de expectativa. Ele sentiu que os próximos passos poderiam decidir o futuro não só da lua falsa, mas de todos que estavam ali. Qual seria a verdade que essa figura traria? Seria o que eles precisavam para continuar a luta ou um golpe inesperado que destruiria a esperança construída naquele dia? João respirou fundo, sentindo as emoções fervilharem dentro dele. Aquela figura, que agora se destacava ante a multidão vibrante, parecia ser um misto de lembrança e presságio. A luz da festa iluminava o rosto de Clara, uma amiga de infância que ele não via há anos. O que ela estava fazendo ali, naquele momento crítico? Mesmo em meio à música e à dança, o olhar dela tinha um peso especial. Era como se ela carregasse segredos e verdades inexploradas.
João sentiu seu coração acelerar ainda mais, não apenas pela adrenalina da luta que se aproximava, mas pela presença dela, que lhe despertava memórias de tempos mais simples, quando tudo parecia tão claro. Clara! Ele conseguiu gritar, sem conseguir esconder a mistura de alegria e alívio em sua voz. A multidão percebeu a conexão e momentaneamente a dança diminuiu. As pessoas olhavam, interessadas, enquanto Clara se aproximava com um brilho no olhar. João, eu sabia que você estaria aqui, disse ela, com uma voz firme que cortava a agitação ao seu redor. Eu voltei para ajudar. A resposta dela ressoou como um eco de esperança, e a festa voltou a ganhar força. As pessoas dançaram novamente, mas agora, um murmúrio de curiosidade cercou os dois. O que poderia ter trazido Clara de volta à lua falsa depois de tanto tempo? O que aconteceu? João perguntou, sentindo o peso da preocupação tomar conta. A cidade está em perigo e todos nós precisamos de aliados. Clara hesitou por um momento, olhando para a multidão. Eu ouvi o que eles estão planejando. O prefeito quer acabar com a nossa cultura. Ele pretende aprovar um projeto que pode extinguir a festa. Mas não é só isso. Eu descobri algo muito mais perigoso. Um acordo que está sendo feito em segredo, algo que pode mudar tudo. As palavras dela eram como chuva em dia de sol ardente. A multidão parou, agora ouvindo atentamente, enquanto o brilho de uma nova consciência começava a tomar conta. Era como se as pessoas, antes envolvidas apenas na dança, agora percebessem o verdadeiro motivo pelo qual estavam ali. A luta estava apenas começando. Como assim um acordo? O que você sabe? João perguntou, sentindo um arrepio de preocupação percorrer sua espinha. Vão tentar tomar a praça, o coração da nossa comunidade, transformá-la em um centro comercial gigante. Sabem que isso vai acabar com a festa e com nossa identidade, Clara explicou, o olhar sério. Precisamos agir já. Os olhos de João brilharam com determinação. A presença de Clara era um sinal de que juntos eram mais fortes. Ela, com suas conexões, poderia trazer à luz informações que eles precisavam. Era hora de unir forças e acender a chama da revolução. Pessoal! João gritou, chamando a atenção da multidão novamente. A dança é nossa voz e agora sabemos o que está em jogo. Precisamos ser mais do que ouvintes, devemos ser protagonistas de nossa história. Clara trouxe notícias e precisamos da sua força para confrontar essas ameaças. Um rugido de apoio preencheu a praça, e a música soou ainda mais alta. João sentiu a energia crescendo, mas também sabia que o tempo era curto. Se os planos do prefeito já estavam em ação, eles não poderiam vacilar. Vamos formar uma rede, cada um de nós precisa se unir a outros. Precisamos da coragem que brota dessa dança, transformar isso em ação real, disse João, sua voz ressoando como um lema no coração da comunidade. Mas enquanto a multidão celebrava, a sombra do prefeito ainda pairava. João percebeu que a luta poderia não ser apenas uma questão de palavras e danças. O poder poderia vir com força, e ele precisaria estar preparado. No meio da festa, um novo aviso surgiu. Da escuridão, outra figura se destacou, à segurança do prefeito, com olhares ameaçadores e gestos bruscos. O coração de João apertou. O momento de confrontar a verdade estava se aproximando. Precisamos ser rápidos, mas cuidadosos. Ele exclamou, sentindo a pressão do que estava por vir. Esta luta depende de cada um de nós mais do que apenas uma dança. Precisamos de ação e estratégia. Enquanto as luzes da festa piscavam freneticamente, João sentiu que a verdadeira batalha estava prestes a começar. Seria aquela a última dança da lua falsa ou o início de um novo capítulo em sua luta? As respostas estavam a poucos passos dali, entre a dança e a realidade que se aproximava. João sentiu seu coração disparar ao ver os homens da segurança se aproximando. O clima festivo se transformou em tensão, e a música pareceria um eco distante enquanto a realidade cruciante se instalava entre eles. As cores vibrantes da festa foram ofuscadas pela sombra do medo e da incerteza. Fiquem juntos! Ele gritou, ainda acreditando na força de sua voz. A multidão, que momentos antes pulsava de alegria, agora se tornava um espaço de expectativa. Clara estava ao seu lado, a intensidade dos olhos dela refletindo a seriedade da situação. O brilho da festa ainda existia, mas agora era uma chama pequena, um sinal de esperança em meio à escuridão iminente. Seguranças pararam a poucos metros de distância, seus rostos impassíveis e a postura rígida. O líder, um homem corpulento com uma expressão de desafio, ergueu as mãos. Precisamos que todos se dispersem. Essa festa não pode continuar. O prefeito quer paz e ordem na cidade. Ouvindo suas palavras, João sentiu uma mistura de indignação e coragem. Ele não poderia permitir que aquela ordem sufocasse a essência da lua falsa.
Sem hesitar, ele se lançou à frente, caminhando com firmeza até o grupo de seguranças. Essa festa é nossa! Gritou João, sua voz firme como uma âncora em meio à tormenta. Não vamos deixar que vocês ou qualquer um apague o que somos. Essa é a nossa identidade. A multidão murmurou em apoio, aumentando a coragem de João. Ele podia sentir a adrenalina correr em suas veias enquanto seu coração pulsava em sintonia com todos ali. A força presente na multidão era palpável, um só corpo que se unia por uma causa maior. Você não sabe com quem está lidando, rebateu segurança, sua expressão sempre braçal, mas agora começou a vacilar. João percebeu a dúvida no olhar dele. Desde já eles estavam perdendo terreno. E você não sabe o que está prestes a enfrentar, respondeu ele, porque estamos prontos para lutar. Nós somos a comunidade que você não pode silenciar. No fundo, João sabia que não era apenas sobre a festa. Era sobre a vida que se desenrolava naquelas ruas, a cultura que florescia naquele lugar e a memória que unia todos naquele momento. A história da lua falsa era deles e a batalha por essas tradições ganhava força. A multidão se move junto com João, avançando em direção aos seguranças. Porém, antes que a situação pudesse escalar, Clara puxou a mão dele, sua expressão agora de urgência. João, olhe para trás. Ele virou-se e viu que muitos outros já estavam formando uma barreira, seus rostos determinados e combativos. Era como se a própria cidade estivesse despertando em busca de proteção. Pessoal, pare! Gritou segurança, mas mal teve tempo de terminar a frase. Uma onda de voz se levantou, ecoando por toda a praça, unindo forças em um clamor coletivo. Estamos juntos! Gritaram alguns, enquanto outros levantavam bandeiras e faixas que estavam guardadas em seus corações há muito tempo. Era uma mistura de emoção, esperança e coragem. Clara estava no centro, usando sua energia para coordenar a multidão, como o maestro de uma sinfonia ininterrupta de determinação. Mas, enquanto a resistência crescia, João sentiu uma inquietação. Ele sabia que aquela força não poderia ser sustentada apenas com entusiasmo. A próxima jogada era crucial. O prefeito certamente não ficaria parado enquanto sua ordem era desafiada. Precisamos levar a luta para além da praça, disse ele, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Devemos fazer barulho e abrir os olhos de quem ainda não vê. E quando a multidão aplaudiu e gritou, a emoção no ar era densa e palpável. Mas e se esse movimento não bastasse? O quanto eles estariam dispostos a arriscar pela conquista da lua falsa? Nesse instante, João percebeu que a batalha estava apenas começando, e as verdadeiras revelações ainda estavam por vir, como estilhaços de um espelho quebrado esperando para serem juntados. Ele precisava de um plano urgente, e a praça poderia ser apenas o primeiro passo de um caminho. Em certo ponto, como juntariam forças para desafiar o poder do prefeito e proteger o que amavam? A resposta podia estar mais perto do que imaginavam, mas ele ainda não tinha certeza. E no fundo, uma pergunta dançava em sua mente: até onde eles iriam para lutar por aquilo que era deles? O murmúrio da multidão crescia, pulsando como um coração acelerado, enquanto João tentava reunir seus pensamentos. Ele sabia que estavam prestes a se lançar em um momento decisivo, mas a ideia de liderar a todos numa luta parecia assustadora. As vozes ecoavam ao seu redor, cada palavra carregada de preocupação e determinação. A festa, antes um espaço de alegria, agora era um campo de batalha. Precisamos de um plano. João gritou, sua voz ecoando por sobre as murmúrios. Não podemos apenas gritar aqui. Precisamos ir para as ruas, levar a nossa mensagem ao povo. Clara se adiantou, seu olhar firme em João. Como iremos fazer isso? O que dizer às pessoas que ainda não sentem o que sentimos? Sua preocupação era válida, e ele percebeu que para muitos aquela luta ainda era abstrata. Precisamos mostrar a verdade, respondeu João, um frio percorrendo sua espinha. Convidar todos para a lua falsa. Transformar isso em um movimento. Fazer as pessoas sentirem o que estamos sentindo. Os rostos na multidão mostravam ceticismo, mas também um brilho de esperança. Era um passo perigoso, mas talvez também fosse a chave para alcançar o que buscavam. João olhou ao redor e viu a incerteza nos olhos de conhecidos e estranhos. Ali um sacerdote fazia gestos de apoio, um grupo de jovens segurava um cartaz pintado à mão, e a avó de Clara estava ali com uma faixa que dizia: "A lua falsa é nossa, não vamos deixar levarem." Essa imagem feriu o coração de João, ecoando uma verdade antiga sobre amor e pertencimento. Sim, vamos chamar todos, gritou, sentindo a confiança crescer. Compartilhem com seus vizinhos, amigos, familiares. Se eles não estão aqui, é porque não sabem como podem ajudar. Seus olhos brilhavam com a determinação de um líder emergente.
Ele olhou para Clara, que tinha um meio sorriso, e notou que primeiro ela balançou a cabeça em concordância, um sinal de que estava com ele. Precisamos de um porta-voz, Clara sugeriu. Alguém respeitado na comunidade para nos ajudar a organizar tudo. Concordando, eles começaram a lançar nomes. Mas no fundo, João sabia que precisavam de algo mais do que figuras conhecidas, precisavam de um símbolo, de um espírito que unisse todos em torno de uma só causa. Enquanto a multidão murmurava e pensava, uma mulher idosa com um lenço colorido se aproximou, suas mãos trêmulas segurando uma foto desbotada. Esse aqui é meu filho, ela disse, a voz embargada, ele amava a lua falsa. Sempre dizia que era a alma do nosso povo. Um silêncio profundo caiu sobre todos. Aquela era a razão pela qual estavam lutando, a memória, a vida que pulsava nas veias da cidade. A mulher continuou, precisamos de um lugar para lembrar, um lugar para celebrar o que somos. Aquelas palavras ecoaram na mente de João. Eles não estavam apenas lutando contra a autoridade. Estavam defendendo um lar, uma cultura, uma identidade. A cada instante sua determinação crescia. Então vamos começar agora. João gritou, sua voz oficializando uma nova etapa. Convoquem todos. Façam os cartazes, liguem para os amigos, compartilhem essa história. Nos encontraremos na praça de novo, e dessa vez será um festival, uma celebração da nossa cultura. A resposta foi instantânea, gritos de alegria, aplausos e a energia se espalhando, como um combustível alimentando sua luta. Mas ao mesmo tempo, no fundo de sua mente, uma sombra persistente se formava. Como o prefeito reagiria ao ver isso? Os seguranças ainda estavam ali, e já faziam sinais com os rádios. João sabia que não tinha muito tempo. A pressão aumentava, e a batalha estava apenas começando. Quando ele olhou para Clara, percebeu que a determinação dela se misturava com uma leve preocupação. Temos certeza do que estamos fazendo? Ela perguntou sinceramente. Dessa vez, vamos lutar por todos nós, ele respondeu, sua voz firme apesar da dúvida que o invadia. E enquanto o grupo se dispersava para se preparar, uma única pergunta circulava pelo ar. Conseguirão manter a chama da lua falsa acesa? A praça estava tomada por um frenesi contagiante. João não conseguia conter a emoção ao ver os rostos se iluminarem com esperança e determinação. Cada pessoa, cada cartaz, era um testemunho da transformação que estava acontecendo. As vozes se uniam em um coro vibrante, um hino à resistência e à celebração. As horas avançavam, e o movimento crescia. Desde o amanhecer, grupos se organizavam, pintando, fazendo faixas, e chamando amigos para o que se tornaria um marco na história da lua falsa. Entre as pessoas, João encontrou Clara, que distribuía adesivos com o símbolo da lua, um desenho que eles escolheram juntos, uma lua cheia, envolta por estrelas. Olha, até os mais velhos estão participando, disse Clara com um brilho nos olhos, apontando para um grupo de senhores que ajeitavam suas bengalas e se preparavam para dançar. Era uma cena tocante que fez o coração de João acelerar. Aquela era a alma da comunidade. Mas a alegria estava acompanhada de um aperto no peito. João não conseguia parar de pensar no prefeito e em como ele reagiria ao ver aqueles rostos felizes na praça, unidos por uma única causa. Ele sabia que a felicidade poderia ser um gatilho para a raiva das autoridades. Com o pôr do sol pintando o céu de alaranjado, João e Clara subiram no pequeno palco improvisado, onde haveria discursos e apresentações. As luzes da cidade começaram a brilhar, refletindo na animação ao redor. Era o momento de unir os corações. Amigos, João começou, sua voz clara ressoando na noite. Estamos aqui não apenas para lembrar, mas para celebrar o que somos. A lua falsa é mais do que um lugar. É nossa identidade, nosso legado. Cada um aqui é parte de uma história que não pode ser olvidada. Enquanto falava, ele viu as pessoas se aglomerando, atraídas pela força de suas palavras. Sentiu uma energia que mal conseguia compreender. Uma onda de esperança? Ou seria medo? Era difícil distinguir, mas aquilo o impulsionava a continuar. Queremos um espaço para lembrar, para celebrar e principalmente para nos unirmos. A lua falsa é nossa e juntos, podemos proteger o que nos pertence. Aplaudidos, os rostos ergueram os braços. Um grito de união se formou, reverberando pelas paredes antigas da praça. Mas, no canto do olho, João notou seguranças. Eles se moviam com propósitos, visivelmente nervosos. O rádio do líder da segurança estalava com mensagens, e um grupo começou a avançar em sua direção. O coração de João disparou. Seria esse o fim daquela celebração? Vamos continuar, gritou Clara, desafiando a atmosfera tensa. Se eles quiserem que isso acabe, terão que nos enfrentar. As palavras dela eram um combustível. A multidão se agitou, um coro de vozes elevadas que não estava disposta a se calar.
João respirou fundo, percebendo que tinha que agir, que era seu dever liderar aqueles que confiavam nele. A adrenalina corria em suas veias. João olhou nos olhos da multidão. Cada um deles tinha uma história, um motivo, um sonho. Não poderiam desistir agora. Ele se virou novamente para Clara e, com um sorriso determinado, disse: "Vamos nos preparar. O que vier, enfrentaremos juntos." Enquanto o grupo se preparava com uma coragem renovada, uma questão ficou pairando no ar. Até onde estavam dispostos a ir para defender a lua falsa? O movimento já havia começado, mas as reações daquela noite poderiam definir o futuro. E quando a tensão estava prestes a estourar, algo inesperado aconteceu. O prefeito apareceu, acompanhado de um grupo de assessores. A multidão parou, um silêncio reverente tomou conta do lugar. O que ele diria? A tensão havia se transformado em expectativa. O prefeito, uma figura robusta com um olhar sério, subiu lentamente os degraus do palco improvisado. A multidão continuava em silêncio, presa à expectativa do que aquele homem, que tinha tanto poder nas mãos, diria. "Pessoal", começou ele, sua voz retumbante ecoando pela praça. "Eu vim aqui para ouvir. Quero entender por que estão todos aqui." O tom tinha um leve toque desafiador, mas havia um certo ar de curiosidade em suas palavras. João sentiu um calor que subia por seu pescoço. Aquela era a oportunidade que ele esperava. Porém, não era apenas isso. Era um peso, uma responsabilidade gigantesca. Ele precisava encontrar as palavras certas para falar em nome de todos. Clara encorajou-o com um olhar. Ele forçou um sorriso nervoso e respirou fundo. "Senhor prefeito, estamos aqui porque a lua falsa é a nossa casa. É um símbolo da nossa luta, da nossa união. Queremos ser ouvidos e, acima de tudo, respeitados." O murmúrio na multidão cresceu. As vozes voltaram a se erguer, uma onda de apoio que pulsava como um coração. João se sentiu mais forte, energizado pela resposta daquelas pessoas. Olhou para os rostos familiares, os desconhecidos que haviam se tornado parte uma da outra, e percebeu: aquela batalha não era apenas por um espaço físico, mas por um sentimento profundo de pertencimento. Tinha que continuar. Nós não estamos aqui apenas para nos lembrar do que perdemos, mas para construir o que está por vir, para nós e para as gerações futuras. Os aplausos começaram, primeiro tímidos e logo se transformando em um turbilhão de palmas e gritos de entusiasmo. A presença do prefeito na praça se tornava cada vez mais uma consequência das forças que estavam sendo invocadas. Mas ele não parecia satisfeito. "O que eu vejo aqui é uma manifestação. E toda manifestação precisa de autorização", retrucou, arqueando as sobrancelhas. "Vocês entendem que isso pode ter consequências, não entendem?" Corações começaram a acelerar. O receio pairava no ar como nuvens pesadas. Era uma declaração que poderia transformar aquela celebração em tumulto. "Consequências?" Clara levantou a voz, e a multidão se fixou nela. "Consequências são viver sem voz, sem espaço para nossos sonhos. Consequências são a dor de não lembrar quem somos. Vamos lutar por isso." O clima na praça mudou. O medo deu lugar a uma nova coragem. João olhou para Clara e notou os olhos dela brilhando, determinados. As pessoas ao redor pareciam inspiradas. A força coletiva era palpável. O prefeito, visivelmente incomodado, hesitou. Por um breve momento, seu semblante de autoridade pareceu derreter e, em vez disso, um traço de respeito surgiu. Mas ele rapidamente recuperou a postura. "Se desejam uma resposta, trarei de volta para a próxima reunião da Câmara. E espero que falem de forma organizada." E com isso virou-se para descer do palco. O silêncio que se instalou foi interrompido pelo som de um batido de palmas hesitantes, que logo se transformaram em aplausos surdos e emocionados. João estava tenso, mas depois do desespero, a possibilidade de mudança estava ali. Olhando ao redor, começou a ver o que poderia ser aquela resposta. A multidão ainda pulsava, cheia de vida, e uma nova ideia começou a brotar em sua mente. Com um gesto inspirador, ele se virou para Clara e disse: "Temos que nos preparar para essa reunião. Uma oportunidade de transformar o que somos em algo ainda maior." Clara sorriu, os olhos brilhando de expectativa. "Concordo. Vamos mobilizar ainda mais pessoas e mostrar que nossa voz é muito mais poderosa do que eles pensam." Mas na mente de João, uma sombra ainda pairava. E se a próxima reunião trouxesse algo inesperado, algo que eles não estavam prontos para enfrentar? Naquele momento, com a adrenalina correndo, ele já pressentia: o desafio estava apenas começando. Seria seu amor pela lua falsa forte o suficiente para atravessar essa nova fase? A luta por um futuro não só dependia de suas vozes, mas também do que descobririam sobre os obstáculos que ainda estavam por vir. E a pergunta pulsava: o que realmente significava estar disposto a lutar por aquilo que amavam?
A noite parecia mágica e vibrante na praça. Luzes penduradas acendiam um colorido especial, e o cheiro de comida típica preenchia o ar. A festa junina estava prestes a começar, e João sentia o coração acelerar. Ele olhou para a multidão que se reunia, todos com sorrisos iluminados e olhos brilhantes, prontos para celebrar a lua falsa. Havia um sentimento de união palpável, uma certeza de que estavam todos ali por um propósito maior. É isso que somos! João exclamou para os amigos que estavam ao seu lado. Não é apenas uma festa, é a nossa identidade. Os aplausos e gritos de apoio que se seguiram eram como um eco da força da comunidade. As mães, tias, avós, todos dançavam e comemoravam, olhando forçosamente para os antigos desafios que haviam enfrentado. Alguns aplaudiam ao ver as crianças se divertindo, enquanto outros comentavam sobre as melhorias que a festa traria. Mas a sombra do prefeito e de seus planos ainda pairava sobre eles. João sentia o peso da luta que estariam enfrentando ali na noite. E se ele tentar acabar com tudo de novo? Pensou, lembrando dos momentos tensos que passaram até ali. Mas o brilho nos olhos de Clara, que dançava com uma bandeirinha da lua falsa na mão, acalmou seu coração. Hoje é nossa vez de brilhar. Ele pensou, determinado. Naquele momento, uma figura imponente surgiu na multidão. Era o prefeito, acompanhado pelos seguranças. Sua expressão era de desconforto. Um silêncio carregado se espalhou conforme as pessoas o viam se aproximar do palco. João sentiu a tensão subir de um jeito que espremia seus pulmões. O que vocês estão fazendo? O prefeito perguntou, sua voz retumbante ecoando pelo espaço. Isso é desordem, e não estou aqui para permitir que se transformem em uma festa anárquica. É uma festa de celebração, e é nossa. Não vamos deixar que você nos silencie, respondeu Clara, com um brilho inabalável nos olhos. Ela estava se tornando a voz de muitos. As cabeças começaram a se erguer, e um murmúrio de apoio começou a surgir. João sentiu um frio na barriga, mas ao mesmo tempo uma onda de coragem se apoderou dele. Ele subiu ao palco, seu coração batendo forte. Estamos aqui para honrar a lua falsa, para celebrar nossas tradições, não para desafiá-las. O fervor nas palavras ressonou na multidão. Isso não é apenas uma festa, é parte de quem somos. A multidão começou a gritar em apoio, e João apercebeu que ali estava a verdadeira força da comunidade. Ele olhou para o prefeito. Se não podemos celebrar, se não podemos expressar quem somos, que tipo de cidade é essa? O olhar do prefeito vacilou por um instante, e João viu uma pequena fissura na armadura daquela autoridade imponente. Se você realmente se importa com as pessoas, senhor prefeito, então nos escute. Permita que a lua falsa viva, que a cultura continue. Clara se juntou a João, erguendo a bandeira da lua falsa. O prefeito podia sentir o calor da paixão da comunidade. Um movimento, uma dança que falava mais do que palavras jamais poderiam. Ele permaneceu em silêncio por um momento, percebendo que aqueles rostos unidos estavam desafiando a opressão com alegria e coragem. João e Clara trocaram um olhar, e naqueles olhos, eles viam a esperança e a determinação. A balança estava em jogo, e aquele foi o momento em que o poder da voz coletiva se fez ouvir. Relutantemente, o prefeito finalmente disse: está bem. Posso considerar permitir a lua falsa, mas terão que apresentar um plano. Não posso deixar que isso se transforme em desordem. A multidão explodiu em aplausos, e a alegria inundou o espaço. João sentiu um alívio poderoso e uma onda de felicidade. Eles tinham conseguido algo, colocar a lua falsa de volta no caminho. Mas os desafios ainda estavam à frente. Voltando-se para a comunidade, ele levantou a voz novamente: esse é apenas o começo. Vamos nos unir e fazer o melhor plano para mostrar nossa identidade e valor. A festança pulsava ali, e enquanto todos se celebravam, João e Clara sabiam que precisariam de cada um daqueles rostos alegres. Preparados para ajudar a enfrentar o que ainda estava por vir. As horas se passaram em risos e danças, e a certeza de que a comunidade estava mais unida do que nunca preenchia os corações. Naquele fim de festa, a lua falsa não era apenas um símbolo, era a alma daquela cidade. Um legado que eles tinham decidido juntos proteger para sempre. E com a mesma força que trouxe a festa de volta, João deixou claro para todos: estamos prontos para a luta. Uma comunidade unida e forte, nada pode apagar nossa luz. João e Clara levantaram a bandeira do lua falsa em um gesto simbólico, e um rugido de emoção tomou conta da praça. A luta por um futuro claro e brilhante havia apenas começado, mas a certeza de que a lua falsa viveria em cada um deles era a essência do que eles realmente eram. Agora é a sua vez. Se você se emocionou com a história da lua falsa, você precisa se inscrever agora no canal para não perder futuras histórias explosivas e transformadoras.
Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem de esperança e comunidade. Comente aqui como você se sentiu com o final e compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Juntos, faça parte desse movimento.